Olá, amantes da estratégia! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Já falamos muito sobre como os princípios de a arte da guerra de Sun Tzu levaram a vitórias incríveis, mas e quando esses mesmos princípios são ignorados? O resultado pode ser catastrófico. Hoje vamos analisar 3 exemplos históricos marcantes, onde a falha em seguir os ensinamentos de Sun Tzu levou a derrotas espetaculares. Napoleão na Rússia, os franceses em Agincourt e os Estados Unidos no Vietnã. Preparem-se para aprender com os erros dos outros, porque, como dizem, a história é a melhor professora. Vamos começar com um dos maiores erros de cálculo da história militar. A invasão da Rússia por Napoleão em 1812. Napoleão Bonaparte, um gênio militar, reuniu o maior exército europeu já visto até então, o Grande Armée, com mais de 500 mil de soldados. Ele estava confiante na sua superioridade numérica e na sua logística impecável, que havia garantido vitórias por toda a Europa. Ele acreditava que poderia forçar o exército russo a uma batalha decisiva esmaga-lo e ditar os termos da paz. Simples, não é? Mas Napoleão cometeu um erro fatal. Ele ignorou 2 dos elementos mais cruciais que Sun Tzu nos adverte no capítulo 3, o clima e o terreno. Sun Tzu diz: conheça o terreno, conheça o clima, e sua vitória será completa. Napoleão subestimou brutalmente o general inverno russo. Ele planejou uma campanha rápida, de poucas semanas, que estaria concluída antes da chegada do frio. Mas os russos tinham um plano diferente. Liderados pelo czar Alexandre e seu marechal Kutuzov, eles adotaram a estratégia de terra arrasada. Em vez de enfrentar o exército de Napoleão em uma batalha aberta, onde provavelmente perderiam, eles recuaram continuamente, atraindo os franceses para o interior vasto e vazio da Rússia. Eles queimavam cidades, colheitas e suprimentos pelo caminho, negando ao exército invasor qualquer recurso. Isso transformou o terreno vasto, o vazio de Sun Tzu, em uma arma. As linhas de suprimento de Napoleão, que já eram longas, tornaram-se insustentáveis. O Grande Armée marchava cada vez mais para dentro de um território hostil e desprovido de recursos. E então, o clima, o segundo fator ignorado, entrou em cena. O inverno russo chegou com uma ferocidade implacável. As temperaturas despencaram, a neve cobriu tudo. Os soldados franceses, mal equipados para aquele frio extremo, começaram a morrer aos milhares de fome, hipotermia e doenças. A retirada de Moscou tornou-se uma das cenas mais terríveis da história militar. O poderoso Grande Armée foi dizimado, não por um exército inimigo em batalha, mas pelo clima e pela vastidão do terreno. Napoleão ignorou os conselhos de Sun Tzu e pagou o preço mais alto. A sua confiança na força bruta foi inútil contra a sabedoria da natureza e a estratégia de evitar o confronto direto. Agora vamos voltar no tempo, para o ano de 1415, e analisar a Batalha de Agincourt. Um exemplo clássico de como um exército menor pode destruir um adversário muito maior. De um lado temos o exército francês, uma força massiva, confiante, composta pela nata da nobreza. Eles eram a personificação do cheio de Sun Tzu, numerosos, bem armados, com uma cavalaria pesada que era o terror dos campos de batalha europeus. Do outro lado, o exército inglês, liderado pelo rei Henrique V, eram poucos, exaustos, doentes e muito longe de casa. Parecia uma vitória fácil para os franceses, mas os franceses cometeram o mesmo erro de Napoleão séculos antes. Eles ignoraram completamente o terreno. A batalha ocorreu em um campo estreito, espremido entre 2 florestas. E para piorar, havia chovido torrencialmente nos dias anteriores, transformando o campo em um mar de lama profunda e pegajosa. O exército francês, cego pela arrogância de sua superioridade numérica, decidiu atacar. A sua maior força, a cavalaria pesada, deveria esmagar as linhas inglesas. Mas o que aconteceu? O terreno neutralizou completamente a sua vantagem. Os cavaleiros, com suas armaduras pesadas, atolaram na lama. Os cavalos mal conseguiam se mover. A carga, que deveria ser aterrorizante, tornou-se lenta e desorganizada. Eles se tornaram alvos fáceis e imóveis. Os próprios cavaleiros que desmontaram para lutar a pé mal conseguiam andar na lama, afundando sob o peso de suas próprias armaduras. Enquanto isso, os ingleses, que eram majoritariamente arqueiros com armaduras leves, estavam posicionados de forma defensiva. Eles cravaram estacas afiadas no chão para se protegerem e simplesmente esperaram. Quando a desorganizada vanguarda francesa se aproximou, os arqueiros ingleses dispararam uma chuva mortal de flechas. A lama, o terreno estreito e a tática inteligente dos ingleses transformaram a maior força dos franceses em sua maior fraqueza. A arrogância e a falha em avaliar o campo de batalha levaram a nobreza francesa a um massacre, uma lição amarga sobre como a força bruta, sem estratégia e sem respeito pelo terreno, não vale nada. Sun Tzu teria aplaudido a tática de Henrique V.
Por fim, vamos para um conflito mais recente, mas igualmente instrutivo: a Guerra do Vietnã e o envolvimento dos Estados Unidos. Aqui, o princípio ignorado foi talvez o mais fundamental de todos em A Arte da Guerra. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. O exército dos Estados Unidos era sem dúvida a força militar mais poderosa e tecnologicamente avançada do mundo. Eles tinham poder aéreo, artilharia, tanques, tudo. Eles venceram quase todas as batalhas táticas em que se envolveram. Mas no final, eles perderam a guerra. Por quê? A resposta está no profundo desconhecimento do inimigo. Os americanos nunca entenderam verdadeiramente o caminho, o propósito e a vontade de seus oponentes, os norte-vietnamitas e os Vietcongues. Para os Estados Unidos da América, era uma guerra para conter o comunismo, uma peça no grande xadrez da Guerra Fria. Para os vietnamitas, era uma guerra de independência, uma luta pela unificação de seu país que já durava décadas, primeiro contra os franceses, depois contra os americanos. A sua motivação era existencial, e eles estavam dispostos a sofrer perdas inimagináveis para alcançar seu objetivo. O exército americano tentou aplicar sua doutrina de guerra convencional, baseada em grandes batalhas e conquista de território, em um ambiente de guerra de guerrilha para o qual não estava preparado. Eles mediam o sucesso pelo número de inimigos mortos, uma métrica que se provou inútil. Enquanto isso, os vietnamitas utilizavam o terreno, a selva, a seu favor. Eles se misturavam com a população, travavam uma guerra de desgaste, atacando e desaparecendo, minando lentamente a vontade política dos Estados Unidos de continuar lutando. Os Estados Unidos da América venceram as batalhas, mas perderam a guerra no campo político e estratégico, porque falharam em compreender a alma do seu inimigo. Eles não entendiam por que o inimigo lutava. E essa falha de conhecimento, segundo Sun Tzu, é a receita para o desastre. E é 3 exemplos poderosos de como ignorar os princípios atemporais de A Arte da Guerra pode levar ao fracasso. Não importa quão grande, poderoso ou tecnologicamente avançado você seja. Napoleão ignorou o clima e o terreno. Os franceses em Agincourt ignoraram o terreno e a tática. E os Estados Unidos no Vietnã falharam em conhecer seu inimigo. Em todos os casos, a arrogância e a confiança excessiva na própria força levaram à derrota. A lição é clara. A verdadeira força não está apenas nos números ou nas armas, mas na sabedoria, no planejamento e no profundo conhecimento do ambiente e do adversário. Espero que essa análise dos fracassos tenha sido tão instrutiva quanto nossas discussões sobre as vitórias. Afinal, aprendemos tanto com os erros quanto com os acertos. O que você achou desses exemplos? Conhece algum outro caso histórico onde os princípios de Sun Tzu foram ignorados com consequências desastrosas? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa. Muito obrigado por assistir. E se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo sobre estratégia e história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. 8 Approxima